Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa quarta-feira. Então, primeiro vídeo da semana, nós vamos falar sobre um fator, que é o fator da alta. O que te faz vender uma ação? O que precisa acontecer para você, investidor, vender uma ação? Coloque aqui nos comentários e se nessa alta você vendeu algum dos seus ativos, qual que é o pensamento que te fez desfazer dessa posição, tá? Por que de fazer essa pergunta, né? São mais de 15 pregões aí com entrada de capital, sendo que boa parte desses no mês de abril foi negativo e sendo positivo no mês de maio, tá? Então, mês de abril nós tivemos um mês de saída de capital estrangeiro e mês de maio forte entrada. Aqui nós vemos nessa imagem forte entrada de capital estrangeiro de maneira significativa, tá? Agora, falando um pouquinho sobre os detalhes do vídeo, Petrobras, nós vamos falar sobre dividendos e resultados, pós-resultados, minério de ferro também em alta, né? A Vale, a Semin e a Goal 4 viraram o jogo, então esse é um fator que muita gente olha agora, né? Depois que subiu um pouquinho, no caso da Semin tem a questão do dividendo, no caso da Vale, o ativo apanhou bastante recentemente, e igual ao 4, o mesmo fator, né? O fator lá do ano passado, do ano retrasado, que é a competitividade com a China e essa taxação agora em relação aos Estados Unidos sobre o aço importado, né? E com relação a BB Seguros e Banco do Brasil, nós tivemos, né, a alteração. Ontem era para ser a divulgação dos resultados de Banco do Brasil, dia 13, e será divulgado amanhã, dia 15. Então, com divulgação também de proventos. Isso liga um sinal de alerta para o ativo. E BB Seguros, essas quedas é um fator de perda de algum tipo de confiança por parte do mercado? É sobre isso que iremos falar no decorrer desse vídeo. Então, pessoal, para começar falando sobre minério de ferro, eu não vou colocar a cotação nem da Vale nem da Semin 3, até porque Semin teve Datacom, né, teve uma certa correção, já a Vale aí está mantendo aí os 55 ou algo próximo do tipo. Nós tivemos, né, uma certa trégua comercial entre os Estados Unidos e a China, mas com cautela, tá? No momento em que tudo parece ser boa notícia, é importante o investidor fazer o quê? Fazer um bom caixa e esperar, porque logo logo surge uma notícia ruim e a oportunidade vai aparecer. Isso é quase que uma certeza, pensando tanto em Brasil e pensando nesse segmento, tá? Ainda mais com um ciclo de baixa, tá? É um momento de ciclo de baixa, na minha opinião, em relação a minério de ferro. Logo, irá aparecer as oportunidades. Esse é o meu entendimento. Então, aí qualquer alta que tiver nesse tipo de segmento, independentemente de você ter as ações que foram citadas aqui, outras ações, é importante você estar preparado para segurar os seus ativos, receber os dividendos e não ser, né, o famoso investidor mão de alface, é aquele que não sustenta as suas ações. Qualquer alta de 10, 12% ele está vendendo, tá? Com relação à Petrobras, R$ 31,98 é o pré-fechamento de hoje, divulgou dividendos, nós vamos falar sobre essa informação, serão, né, aí boa parte em juros sobre capital próprio, sendo 11,72 bilhões, equivalente a 0,90 por ação ordinária, né, 0,90 centavos por ação ordinária em circulação, sendo que são datas distintas, tá? Conforme aí nós vamos avançando no decorrer do ano, fica aquela pergunta em relação à questão da política de dividendos, e se o endividamento irá aumentar também, diminuindo talvez aí o fluxo de caixa livre, né, que é indexado ao fluxo de caixa livre, a política de dividendos da companhia. Hoje, o que foi definido? Duas parcelas, tá? Para o mês de agosto e setembro de 2025, o pagamento, sendo a primeira parcela no valor de 0,45 por ação né, sendo paga dia 20 de agosto de 2025. Então está próximo, coisa de 3 meses. Além disso, a segunda parcela, 0,45 por ação, sendo paga dia 22 de setembro. Né? Então, aí um mês depois, né? Então o investidor terá esse valor no seu bolso. Aí sendo 0,30 em dividendos e 0,14 na forma de juros sobre capital próprio. E a data base é dia
2 de junho. Então, dá também uma etapa longa para quem quer aproveitar uma possível nova queda, uma possível oportunidade que pode surgir, uma notícia ruim que surja, aproveitar as oportunidades. Com relação à questão da margem equatorial, a CEO, né, da empresa diz que não imagina uma licença desse tamanho não sendo concedida. É claro que há por trás de tudo isso uma certa pressão, então nós vamos aguardando todo esse desenrolar e parece ser sim um fator muito importante de crescimento, como foi o pré-sal, tá? Com relação aos resultados, uma questão que colocou aí uma dúvida, uma dubiedade, né, na cabeça dos investidores é o aumento do endividamento, tá? 56 bilhões no primeiro trimestre versus 52 aí bilhões no primeiro trimestre de 2024. Importante mencionar que esse endividamento ainda é menor que lá no ano de 2022, 2021 e também até mesmo 2023. E é importante mencionar também que o petróleo Brent, né, saiu na casa dos 80, 85 dólares por os 65, tá? É importante mencionar isso. Mesmo assim, a receita cresceu 1,3%, 123 bilhões de reais, e o caixa livre também cresceu 24% em relação ao mesmo período do ano passado, e né, o lucro líquido chegando à marca de 35 bilhões, com cerca de um pouco mais de 20 bilhões aí de investimentos realizados, tá? Nós vamos acompanhando. Para mim, não foi um resultado excelente e também não foi aquele resultado ruim, foi um resultado neutro, no qual eu espero que seja muito mal precificado pelo mercado, gerando boas oportunidades, ou seja, o jacaré está de boca aberta esperando a cotação cair. Com relação a BB Seguros, fica muito claro, pós-resultados, que o mercado, de umas duas, ou ele esperava um resultado muito acima, né, aí do que a BB Seguros já vem entregando em sua média, ou ele esperava alguma surpresa ou algo do tipo ficou decepcionado no curto prazo, tá? É um outro fator que muitos investidores perguntam. Eu comprei muito BB Seguros nos 31, 32. Eu vi o ativo bater os 42. O que eu faço agora com essa ação? Eu vendo ela nos 38 e coloco ali, faço um caixa para recomprar de novo caso venha para os 31, 32? É importante falar que cotação é muito pior até que a loteria, né? Porque loteria você tem ali fatores que você perdeu aquele dinheiro, nunca mais você vai sentir falta daquele dinheiro. Não tem como você ficar pensando nos números, né, que você jogou ou os números que você poderia ter jogado. Na questão da cotação se daqui a 6 meses novamente o BB Seguros bater os 42, os 45, os 50, os 60 reais, quem vendeu agora nos 38 ou nos 37 irá se arrepender demais, né? Até porque, por mais que tenha ganho, né, para quem tem um preço médio lá nos 30, 31, 32, vai deixar de ganhar porque o ativo subiu bastante e ainda pagou dividendos. E quem, né, manteve ou mantiver, e se o papel voltar aos 32, de duas a uma, né? De duas uma. Ou o investidor ele vai aproveitar para colocar mais na sua carteira, ou o investidor ele vai aproveitar para manter e coletando os dividendos. De duas, uma das duas opções esse investidor irá fazer pensando no longo prazo. Esse é o meu entendimento. Agora, para quem, né, tem o psicológico um pouco mais fragilizado, que eu acredito? Faça uma pequena venda ali de 5% ou 3%, entre 3% e 5% do que você comprou, para não ter essa dor de cotovelo lá no futuro, tá? Aí você não é nem um investidor mão de alface, muito menos um investidor que lá no futuro irá se arrepender. Se subir mais, você tem a ação, se cair, você também tem a ação, continua sendo sócio da empresa. Eu, na minha parte aqui, por enquanto, não vendo nada de BB Seguros, até porque, né, olhando no médio prazo, nós vamos olhar logo o guidance, nós temos alguns fatores de resultados que se mantêm ainda resilientes. O Goldman Sachs aposta em BB Seguros, aqui, tá? Poderia ser muito fácil de dizer que estão vendendo as ações de BB Seguros depois de jogar esse relatório, tá? Até porque eles operam para vários e vários clientes. Na compra das ações, normalmente um banco de investimento ou uma corretora ela vai recomendar neutro vender, por quê? Porque se você vai operar
para o seu cliente ou até mesmo para si próprio, né, para o seu fundo, você gostaria de comprar na média ou baixa, né, desses ativos? Pagar um preço mais caro ou mais barato? Ou, no outro lado, né, se você gostaria de vender, você daria recomendação de compra ou de venda desses ativos? Aí a conclusão é de cada investidor. Mas o Goldman Sachs, né, dá preço-alvo aí de 43 para a ação, acreditando nos resultados financeiros de previdência, sinistros rurais e captação líquidas menores, pensando no longo prazo, tendendo a melhorar, segundo eles, mas é aquilo, né? Tem a questão também de dois fatores aí, uma vez que o Goldman Sachs é um banco de investimento e também, né, divulga esses relatórios para os seus clientes e para o mercado no geral. Hoje a informação chega a todos os investidores. Agora, o que é importante o investidor sério fazer, né? O investidor de valor, o investidor sério fazer? Olhar os números oficiais da empresa e tomar suas decisões embasadas nisso, tá? Para isso nós temos o guidance, ou seja, que ali seriam os resultados de referência. Por exemplo, um dos fatores, o que aconteceu com a empresa nesse último trimestre? O fator operacional, ou seja, da operação da empresa não decorrente de juros, era esperado um crescimento entre 3% a 8%. A empresa entregou 4,2% de crescimento. Era esperado que uma das subsidiárias, a Brasilseg, era para entregar entre 2% a 7%. Foi entregue 5% de queda, tá? Mas isso é uma foto, não é um filme com o futuro da empresa. Então nós temos de acompanhar os próximos relatórios e também os próximos relatórios trimestrais para tomar uma decisão embasado, talvez aí numa perda de resultado da Brasil Seguros ou algo do tipo. E, né, também reservas de previdência PGBL e VGBL era esperado entre 12% a 16%. Foi entregue 8%, tá, de crescimento. Então são fatores que vale aqui, de fato, né, em relação ao futuro da companhia, que são fatores oficiais e não apenas aí promessas vazias, tá? Isso vale também para quem? Para Banco do Brasil. Hoje, né, o ativo aí fechando acima dos 29,50, quase batendo os 30 novamente, né? Então, para quem acompanha Banco do Brasil há mais tempo, sabe que é um ativo que tem uma certa resiliência. E o Banco City, né, vê o Banco do Brasil nesse já trimestre, né, como líder na concessão do novo crédito consignado. Isso, eu vejo alguns investidores falando sobre o aumento da inadimplência e uma nova norma também, uma nova norma circular, 966, se eu não me engano, ela deve trazer aí resultados negativos, tá, com relação à mudança contábil para o resultado do Banco do Brasil, que amanhã será divulgado. Nós vamos acompanhar, é bem provável que, como tem acontecido recentemente, se o balanço vier bom, forte queda nas ações, e é o que eu espero para novos aportes e anúncios de dividendos. Se o balanço vier ruim, é bem provável que o papel se torne neutro durante o pregão ou novas quedas. Claro, né, que é importante acompanhar de perto e entender o que aconteceu com o ativo, tá? No mais, pessoal, antes de encerrar o vídeo, não deixe para a última hora a sua declaração, não deixe aí para o último minuto, porque com o leão não se brinca, tá? Aqui no Brasil é muito mais fácil você ser preso, muitas vezes por uma informação fiscal errada do que por outros crimes cometidos aí mais graves de acordo com a moral. Mas você, investidor, tem que contar, né, com um especialista aqui. Nós temos no canal o Roberto Coabata, tá? Você, investidor, seja pessoa física ou também pessoa jurídica que tem o seu MEI, tem o seu negócio, não deixe aí para o último momento para fazer a sua declaração e dormir tranquilo, sem ter nenhuma dúvida com relação aí à Receita Federal, tá? Link na descrição do vídeo. No mais, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta e comente para alcançarmos mais investidores. Mais bons aportes e até o próximo.